Olá, estamos aqui ao vivo, novamente, no canal Márcia Heloísa Conte Sua História. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito bacana, o Thiago Tinoco Alves. O Thiago Tinoco faz parte daqueles 25% de lives que tem ocorrido no nosso canal de parentes. Ele é meu primo em segundo grau. Tive o privilégio de carregar o Thiago no colo. Quando ele tinha 6 meses, eu tenho uma foto dele de macacãozinho azulzinho, muito bonitinho, e tenho muito carinho por ele. O Thiago é uma pessoa assim, muito bacana, muito estudiosa, um trabalhador, um menino de muitos valores e que tem passado por muitas situações que exigiram superação, e ele tem muito a nos ensinar hoje. O Thiago é formado em Direito. Ele é técnico em informática na formação do ensino médio. O Thiago possui pós-graduação em Direito da Família, Direito Civil e Processual Civil. O Thiago tem formação como coach e em PNL, Programação Neurolinguística. E especialmente na sua espiritualidade, ele tem praticado a Umbanda de uma maneira muito séria e muito comprometida. Vai ser um bate-papo muito gostoso e agora eu vou convidar o Thiago para entrar para a nossa live. Thiago está convidado. Olá, Thiago. olá, Nossa, você entrou perfeitamente. Eu me enrolei aqui. tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem. Muito bem. obrigada por ter aceitado aqui a participação. É Não, mas muito ter você aqui. E você foi super prontificado. Assim que eu te convidei, você já aceitou. Fiquei muito feliz. Eu estou fazendo eu que questão agradeço. de bater um papo com essas pessoas bacanas da família também. Porque eu digo assim, toda pessoa tem uma história que merece ser contada. E por que não também os da família, né? Porque são estranhos. Com certeza. Um canal muito estranho nosso, mas muito diferente. Tiago, já fiz a introdução, já contei quem você é, mas você, quando você diz quem você é, o que é que você conta? Então, na verdade, a gente se classifica, eu me classifico como, primeiramente, um filho, um neto, um namorado quase esposo, né? Ai, que lindo! E um advogado. Assim, a gente costuma normalmente colocar os nossos títulos à frente, né? Mas para mim a importância vem antes, porque para que a gente possa chegar onde a gente chegou, a gente teve toda uma base. Então eu me Sim. apresento como uma pessoa comum, uma pessoa simples, que está buscando aí melhorar a cada dia. Não, é muito linda essa sua autodescrição, porque realmente esse é o propósito do canal, né? As pessoas com títulos ou sem títulos, o que elas são primeiramente são seres humanos, né? E pessoas que Sem estão se dúvida. constituindo no dia a dia. E não são os títulos que fazem a gente ser melhor ou pior, né? Eles colaboram É para nos instrumentalizar. Então eu achei que essa verdade. sua autodefinição muito bacana, muito pertinente. Vamos Muito começar lá de obrigado. pequenininho. Você lá pequenininho decide ir para a área de informática. Qual foi a influência? Por que você decidiu isso? Era uma moda da época? Era um seu talento? O que aconteceu? Na verdade, eu sempre tive muita curiosidade. Como criança, na nossa época, não tinha essa coisa de videogame, tecnologia. Tinha poucas coisas, né? E assim, eu via muito meu tio, né, o Marco, já trabalhando com isso. Isso me despertava muita curiosidade. E aí eu fui chegando, até que surgiu a oportunidade no colegial de fazer um curso técnico. E aí, visando a necessidade do estágio, eu comecei a trabalhar na empresa dele, né, que na época era dele e da minha mãe. E aí fui desenvolvendo, fui trabalhando, fui aprendendo e passei 10 ou 11 anos nessa área. Eu só definitivamente saí da área quando eu já tinha terminado a faculdade e aí eu iniciei a advocacia. Então, para mim, foi bom porque desde cedo eu comecei a entender como é que funciona a coisa, né? E aí, Certo. para mim, foi super importante. Foi mais curiosidade mesmo.
Você lá na prática, quando você fazia a prática do técnico em informática, você sentia que a prática te ensinava mais ou o curso também te preparou bastante? Então, eu sempre fui de prática, sempre. Eu Sim. sou muito, como é que eu posso dizer assim, sou muito limitado com relação à teoria. Aham. Se eu aprender algo e aplicar, eu consigo guardar os dois. Mas, Sim. de certa forma, normalmente eu vou começando a fuçar e aí que eu vou aprendendo. E aí, quando é necessário, eu vou atrás da teoria para ter uma complementação. Mas eu sempre funcionei assim. Ah, eu vou e depois eu vejo. É mais ou menos assim. Então, e existe mesmo, né, uma teoria do conhecimento que explica isso, né? Que a gente tem que ter a complementação entre teoria e prática. Porque na Verdade. prática, realmente, é que a gente vai assimilar e introjetar na gente os conhecimentos, né? E aí a Sem teoria vem sombra de como dúvida. um colaborador para a gente poder explicar melhor o que a gente está fazendo na prática, não é? Que é A gente exatamente o que vai você faz, né? E você já fuçando, a gente trabalhando, aprende. ajudava muito. Pode falar. Não, eu falei, fuçando que se aprende. Sim, mas é uma coragem que a tua geração tem. A minha geração tem medo. A gente pega o celular e acha que se tocar em algum botãozinho errado, vai explodir, vai desaparecer, vai acabar tudo. Televisão, programa. E vocês têm essa coragem, como você falou, do fuçar, né? Que é essa coisa de Verdade. experimentar e não ter medo de errar, né? Você vai Verdade. trabalhando assim, né? E quando você trabalhava como técnico, o que que você fazia no seu cotidiano? Quais eram as tarefas assim em geral que você fazia, quais as coisas mais difíceis, como ocorria aquele teu cotidiano? Na época, era basicamente resolver problema, né? Como nós éramos uma empresa de suporte, então, Sim, assim, quando havia alguma solicitação, era problema, sempre. Então, é assim, isso me ajudou muito até com a resiliência, né? Porque, assim, algumas situações, a gente chegava no local para fazer a verificação e, assim, você não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e você tinha que manter a calma porque, às vezes, uma pessoa ou uma série de pessoas, uma empresa, olhavam para sim. você como um salvador da pátria e você não sabia absolutamente nem por onde começar. E você falava, não, tranquilo, aqui, e começava a fuçar. E isso também me ensinou muito, eu trago isso muito para a advocacia. Por quê? Porque, assim, existem algumas situações na advocacia, principalmente em audiência, coisa desse sentido, que acontece totalmente ao contrário do que você ali planejou, né? E aí você tem que se virar. Então, assim, é aquela coisa do acene e sorria, mesmo que Sim, por dentro você não tenha a mínima ideia do que faz, do que é fazer, muita né? coragem, né? Então, É, exatamente. Isso me ajudou demais, demais na advocacia. Então, eu é. trago isso para a vida e para tudo, né? A gente basicamente ia para resolver problema. Tinha um lado técnico, mas também tinha um lado psicológico, né? Que se você tinha essa É, inteligência emocional, você conseguia ali contornar a situação para o benefício, inclusive, de quem está sendo atendido, né? não, verdade. E depois que eu comecei a fazer cursos, eu fiz imersões, PNL, coach, inteligência emocional, eu comecei a ver que realmente parte disso fazia parte de uma inteligência emocional que na época eu não tinha a mínima ideia, né? E eu percebi o quanto, por mais que eu tenha feito tudo isso, o quanto eu não tinha de inteligência emocional e eu tinha que aprender. Então isso para mim foi muito bom, porque eu falei assim, poxa, eu consigo ver aonde eu estou. Agora eu posso ver para onde eu quero ir, né? Então me ajudou bastante em todas as áreas, sem sombra de dúvida. E você me atendeu muitas vezes, e realmente você ia lá e resolvia todos os meus problemas. Eu sempre dizia: depois de você, eu não consegui mais nenhum técnico em informática que realmente me atendesse. Era você ou o Marco, e depois que eu perdi vocês dois, eu ficava desesperada. Eu falava: gente, ninguém me entende, ninguém entende o meu material aqui também. Agora, isso que você falou é verdade. Acontecem coisas que ninguém conhece. Uma vez eu toquei assim uma tecla que eu não sei o que eu fiz ali no Word. E eu comecei a sublinhar todas as palavras e não saía mais, eu não conseguia tirar. Eu lembro que eu trabalhava no Liceu Santista e lá tinha o curso de técnico em informática. Eu levei para a equipe deles o meu problema e ninguém sabia resolver também. Mas como que você conseguiu fazer isso? E não consegue retornar? E eles tiveram que estudar, eles levaram 4 horas para descobrir o meu problema. Então, realmente, a informática é uma área assim estranhíssima, porque ela é como se ela criasse saídas e atalhos que nem os próprios técnicos teriam previsto. E não só isso, né? Às vezes o usuário faz alguma coisa e não percebe, né? O famoso sem querer, e a gente não Sim, sabe nem por onde começar.
né, a Sim, procurar o era o meu problema. caso. Então, e era bom porque isso ensinou a gente correr atrás e tem que resolver e tem que dar um jeito. Então isso pra gente foi muito, pra mim pelo menos foi muito importante. E como é que dali você decide ser advogado? Quer dizer, está trabalhando ali, um menino de sucesso na área, né? Quer dizer, autodidática praticamente, depois você foi complementar concurso, mas você ficou ali trabalhando muitos anos. E aí você decide para uma área que é o direito. Então, Onde isso nasceu aí. isso? Isso é muito engraçado, porque assim, eu não sei exatamente de onde e quando começou essa vontade, né? Inclusive, no próprio escritório de informática, a gente atendia uma série de advocacias. Então, eu sempre estive ali no meio do mundo no direito, né? Sim, sim. Mas eu tinha duas opções na época de vestibular. Eu queria ou advocacia, né, ou direito, ou psicologia, Ah, que né, belo. trabalhar com conversa, porque eu sempre fui de conversar, sempre fui de falar muito. Mas o direito, eu acho que até por eu estar inserido naquele meio durante o meu dia a dia, né, no trabalho, Sim. eu acho que me puxou um pouco mais. Só que assim, a gente tem aquela famosa visão romântica do direito, né? A gente não sabe de fato como é que funciona. Então é assim, quando eu comecei a cursar, eu comecei a ver que era uma coisa meio diferente do que de fato eu esperava, né? E aí, quando comecei a atuar, eu vi que era totalmente diferente. Isso também me trouxe uma necessidade de adaptação, e aí eu fui me adaptando. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Com dois a três na época eram quatro sócios, né? E assim, e alguns tinham um pouquinho mais de experiência, eu não tinha feito estágio assim diretamente, né? Trabalhado na área, eu fiz Aham. os estágios de faculdade, e aí foi quando eu comecei, ou seja, quando eu peguei a carteirinha da ordem, eu já fui ser advogado direto. Então, assim, eu tive muitos perrengues, né? Encontrei bastante dificuldade. Aí comecei a trabalhar com direito, fui trabalhar para uma outra pessoa sendo um funcionário, né? Sim. E aí adquiri bastante experiência, porque era um escritório grande, né? Então eu tinha coisas ali que eu nunca tinha visto na vida. Isso me fez crescer demais. Só que eu falei assim, não, se eu realmente quero conquistar algo, eu tenho que correr atrás para mim, né? E aí eu agradeci e voltei a advogar, né, vamos dizer assim, particular, né? Eu sendo meu próprio patrão. E tô aí até hoje. Tô aí até hoje. Já há quantos anos na advocacia? Eu vou para 15 anos. Um passo-tempo. Parece que foi ontem. Vou para 15 anos. Vou para 15 anos. Sou da turma de 2006. 2006. Santa Madonna. Eu já estava ali já me preparando para aposentar. Tiago, você falou que foi um pouco difícil se adaptar, né, na área do direito ali quando começou a faculdade e tudo. Quais eram as grandes dificuldades dentro do curso? É que quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão de que, assim, a justiça impera, né? Só que quando a gente está na prática, a gente vê que não é isso de fato. A gente vê que é quem pode provar de fato é que realmente ganha. E eu Sim, cansei de ver pessoas, principalmente mais humildes, né, sem conhecimento, e assim, não, mas eu consegui isso, eu fiz isso, doutor, tal, tal. Só que assim, você não tem um conjunto probatório, algo nesse sentido que você possa até produzir e você sim. vê que aquela pessoa, embora você entenda que de fato ela tenha o direito, né, ela não tem necessariamente a possibilidade de ter um êxito. Então isso aí foi meio que, né, aí fora tudo, como é que funciona o sistema, a demora, né, das coisas. E nós, que somos advogados autônomos, nós dependemos, né, do andamento perfeito. E assim, muitas vezes a gente precisava ali, pô, tem que sair uma grana, tá acabando o ano e não sei o quê, e sabe, aquela coisa não ia. Então isso de fato foi assim, o que mais dificultou para mim no começo. Mas É. eu comecei a entender, comecei a me preparar para essas situações, né? E hoje em dia é bem engraçado porque até hoje, quando vão no meu escritório procurar por uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, quando a pessoa de fato, eu vejo que ali no meu entendimento não tem a possibilidade de um êxito, ou então a possibilidade é mínima, ao invés de eu falar, não, deixa comigo, me paga que eu dou um jeito, sabendo que já não tem jeito, não, eu já chego para a pessoa e falo, olha, isso aqui a possibilidade é mínima, tal. Quando a pessoa fala, não, eu quero de qualquer forma, eu vou e faço.
Agora, teve até clientes que chegaram para mim e falaram assim, pô, doutor, mas assim, o senhor está deixando de ganhar dinheiro para poder, né, me orientando nesse sentido. Eu falo, mas não adianta nada eu ganhar esse dinheiro de você, né, já sabendo de antemão que isso aí não vai dar em nada, né? Então eu tenho como é que é, essa filosofia para mim. Um E cuidado isso eu ético, né? aprendi Você age com ética. exatamente. Exatamente. E isso eu aprendi, né, lá de trás, entendeu? Sim. Então, e assim, os meus sócios, né, hoje, eles também foram, assim, praticamente começaram comigo, né, um pouco antes, mas praticamente começaram comigo. E nós todos, hoje nós somos em três, basicamente, né? E nós temos o pensamento meio parecido. Então, assim, eu estou no lugar certo com as pessoas Sim. certas, né? Então, Bacana, graças né? a Deus. Porque converge, né? Dizem que quando a gente pede, o universo atende, né? E quando você começa a vibrar naquela sintonia, você vai fazendo o seu grupo, a sua egrégora, né? E eu sou prova viva disso. A pandemia trouxe muito tempo para a gente pensar e refletir, né? Modificou praticamente em 360 graus, né, a vida das pessoas, a minha inclui nessa. E assim, eu já estudava uma série de coisas de desenvolvimento pessoal, a parte de espiritualidade, né? E eu comecei a ver que, de fato, isso aí é o que move a humanidade. E a maior parte eu me incluo nisso, né? A maior parte das pessoas, elas entram na vida e vão andando ali né? Vão sendo carregadas e empurradas. Sim, E eu sim. percebi que não, que a gente pode, se a gente tiver uma atenção certa para isso, a gente pode modificar. E eu sou a prova mais viva disso. Tudo que você já enfrentou, né? Que nós vamos depois Verdade, explorar, eu vou lhe falar, viu? Você é verdade, um vitorioso, né? E, verdade. Tiago, quando você estava lá no curso, você disse que fez os estágios normais, né? Que estágios que eram Sim. oferecidos no curso de Direito? Então, na época, a gente fazia os estágios obrigatórios, que eram as visitas, né? Então, nós tínhamos visita aos órgãos públicos, né? Parte administrativa, por exemplo, prefeitura, procuradorias. Nós tínhamos as visitas aos fóruns, nós tínhamos as audiências que nós tínhamos que assistir. Então, nós tínhamos um calhamaço de folha, assim, né? Para preencher, Sim. para ir nesses locais. Então, é assim, eu fui aprendendo. Fiz o estágio de alguns meses, mas era uma vez por semana na própria faculdade, no escritório, que eles tinham um Modelo? escritório Modelo. modelo, né, atendendo o público em geral, mas assim, não assim, é um 1% do que de fato a gente, né, enfrenta no dia a dia. Então Sim. a partir daí, aí por isso que eu digo, que eu fui ser advogado, com a carteirinha, eu fui aprender a advogar. Então no começo foi bem estranho, né, para mim. E você, no seu cotidiano do escritório, o que é que acontece? O cliente vem, ele apresenta a proposta do problema dele, aí você vai pesquisar. Como ocorre isso? Vai consultar jurisprudência? Vai diretamente. Como é esse processo para chegar a um fórum? Tem conciliação antes? Como é que acontece o cotidiano do advogado com o cliente? Então, o dia a dia, hoje, ele está muito mais curioso, né? Porque assim, o cliente nos procura, normalmente nós fazemos o primeiro atendimento, né? Sim. E a partir desse atendimento a gente verifica a possibilidade, o direito, a gente pede para trazer documentação, para analisar provas e tal. E a partir daí a gente começa, porque assim, hoje eu tenho um foco maior eu particular, no sentido de imóveis, né? Então, assim, Sim. reintegração, despejo, essas coisas com relação a imóveis. Então, assim, de fato, quando o cliente chega no meu escritório, a maior parte das vezes ele já tentou, de forma amigável, né, resolver o Sim, problema. sim. E assim, nós tentamos, mesmo diante da ação, nós tentamos ainda a resolução. E assim, Certo. com o sistema, só que assim, por mais que a gente tenha a necessidade de tentar uma conciliação, hoje, por causa da pandemia, se afastou muito, né, todas as coisas. Então, é assim, dificilmente a gente consegue trazer pessoas no escritório, né, como se fazia antigamente. Então, a gente tenta de outras formas, a gente tenta através de telefone e tal, mas Sim. normalmente é isso. O cliente traz o problema, nós fazemos a parte, ingressamos com a ação,
E aí, no decorrer da ação, geralmente, quando se tem uma proposta, quer tentar fazer um acordo, alguma coisa, eu tenho uma preferência por acordo sempre, sempre. É. Então, para mim, tanto quando eu estou do lado, vamos dizer assim, que vai receber, quanto do lado que vai pagar, né? Até porque, assim, às vezes, a gente conseguindo um acordo nesse sentido, é muito melhor para o cliente, que ele vai ter que pagar de qualquer jeito, né? É uma Então, teoria de conciliação, né? Conciliar. exatamente. O nosso esquema de trabalho é esse. Nós fazemos o primeiro atendimento, nós verificamos a possibilidade, nós indicamos a necessidade de provas, enfim, e aí a gente faz a parte técnica de ingresso, com a ação, aquela coisa toda, e aí no decorrer do processo, cada processo tem, né, o seu tipo de É. andamento, alguns têm audiência, hoje em dia raramente tem audiência, então, é assim, quando se tem audiência também está sendo virtual, né, online, por conferência. Então, a gente às vezes faz audiência, que nem essa semana eu fiz duas, um cliente em Osasco e eu em casa, e um Uhum. cliente, e o outro eu fiz um cliente no trabalho e eu no escritório. Então, é assim, fica um pouco mais, vamos dizer, assim, prático, mas menos humano, né, porque a gente não tem aquele, né, aquele contato. Mas eu tô até gostando dessa nova forma de trabalho. Basicamente isso. É. Apesar de com esses meios de comunicação, a gente trabalha, a gente não, né, que eu estou aposentada, mas vocês que trabalham, trabalharem demais, né? Porque também acabar os horários, né? Os horários de escritório desaparecem, porque você está praticamente online 24 horas. Mas é mais confortável, né? Você poder não se deslocar, a pessoa não precisa sair da sua casa. Quer dizer, você trabalha também com videochamada com os clientes, né? Isso, e eu agora que eu mudei, eu montei um escritório no meu apartamento. Então, assim, eu tenho toda a estrutura aqui. Então, eu posso trabalhar tanto no escritório quanto aqui. E, Sim, assim, quando eu vou efetivar atendimentos, coisas nesse sentido, se a pessoa prefere, que eu prefiro ainda o presencial, né? Eu sim. faço agendamento no escritório e faço os atendimentos. Então, hoje eu tenho essa flexibilização. Então, para mim, me ajudou bastante, porque a maior parte das vezes você ganha tempo, né? Que você tendo que se deslocar até o escritório, você tendo que ter toda aquela rotina, você tem um gasto ali, né, de tempo, mesmo que mínimo, mas você tem. E Sim, sim. em casa você consegue, né, desenvolver. Eu aprendi, porque na pandemia, inclusive, eu ia para o escritório para poder ter disciplina de trabalhar, que eu não conseguia fazer em casa. E É. agora não, agora que eu mudei, que eu montei essa estrutura, eu consigo chegar e fazer e ter aquela disciplina. Ó, eu tenho que sentar tal hora e eu só posso levantar quando eu terminar. Então, para mim, a adaptação está sendo boa. E um espaço assim específico a favorece muito, né? Parece que cria todo um clima, né? Que já te predispõe quando você tem aquilo tudo ali disposto como você entende que é o ideal, né? Exato, exato. Pôr na mesa da sala, pôr no colo no sofá, às vezes você acaba perdendo a disciplina porque você não tem aquela disponibilização para trabalhar, né? Então eu agora com o cantinho ali você senta e faz. Então para mim é excelente. Eu gosto muito de escutar aquele psiquiatra Guido Palomba, que trabalha com Sim. direito. Ele trabalha com direito, não, trabalha com uma psiquiatria forense, né? E ele falava, assim, logo no início da pandemia, ele falava: quem for fazer home office, por favor, se coloque como se estivesse indo para o trabalho, para entrar no clima, para você não deprimir, não ficar em casa de pijamão fazendo serviço. Como é isso? Você também faz isso? Você, quer dizer, vai para o home office como se estivesse indo para o escritório ou não? A parte, por exemplo, a parte de vestimenta, até por onde nós estamos aqui, Baixada, calor, né? Principalmente nessa época, eu em casa não ponho gravata de forma alguma. Eu Sim. ponho quando eu tenho audiência, né? Então, é assim, para mim, o que mais me fez disciplinar e conseguir trabalhar foi o horário. Eu tenho um horário de funcionário. Então, é assim, eu trabalho das 9 ao meio-dia, faço o meu almoço e do meio-dia, vai dar uma até no mínimo às 5 eu tenho que ter ali. Se eu terminei antes, legal. Se eu tenho mais coisa, eu continuo. E Sim. assim, como eu tenho acordado muito cedo, tenho começado as coisas muito cedo, então assim, a maior parte das vezes eu começo a fazer as coisas 7 e pouco da manhã, 8 horas, e aí quando eu vejo, logo após o almoço, basicamente eu fiz o dia inteiro, já trabalhei Bacana. pelo dia inteiro, então isso me ajudou.
Agora a parte de gravata e tal, só para audiência. É gravata e bermuda. Esse protocolo de vestimenta para países tropicais é alguma coisa que existe de discussão na área do direito ou não? Porque, assim, o que uma mulher pode usar no fórum, na sala do juiz, ou o que vocês, como advogados, podem usar para quando vocês vão para audiência? Isso existe alguma discussão sobre isso, não? Já existiu bastante, hoje está bem flexibilizado. Que as mulheres, em geral, elas só não podem usar nada curto, nada Ah, sim. provocante, mas elas têm a liberdade de utilizar vestidos, Ah, tá. ternos, qualquer coisa, sim. Uhum. Vamos dizer assim, é aberto. Os Porque teve uma advogados, época não. que mulher não podia usar calça comprida, né? Penso eu. Teve uma época que a mulher só podia usar saia. Então, eu ouvi dizer isso, mas isso foi muitos anos atrás, né? Ah, E aí tá. começou a flexibilizar bastante. Agora, com relação a homens, é calça, né, e camisa, no mínimo, né, para você Ah, estar no fórum, para passear ali, para fazer alguma coisa. Mas alguns locais, por exemplo, Rio de Janeiro, se não me engano, eles já flexibilizaram o uso de gravata, já dispensaram durante um período aí do verão, por exemplo, a sim. necessidade de gravata e terno em audiências por causa do calor, né? Mas assim, nós, como advogados, nós temos normalmente aquela, como é que eu posso dizer? É até uma crença, né? Aquela crença de que você tem que estar bem vestido, né? Então é assim, para nós parece que também é como se fosse a arma para o policial. Tá? À medida em que Sim. você está bem vestido, e tal, você tem uma confiança diferente, você tem, de fato, mas no calor realmente é bem doído, bem doído. Você É, chega assim, deve ser terrível, imagino. Agora, você falou da questão daquele figurino, né? Quer dizer, que se passa se as pessoas olham e se espera aquilo do advogado que esteja vestido, bem vestido, né? Como você falou, foi o termo que você usou. Eu tenho uma amiga que ela fez uma experiência uma vez com a educação, que ela começou a se vestir assim de uma maneira mais apurada, mais cuidadosa, por um lenço, um batom, arrumar o cabelo. E as crianças mudaram com ela. Ela notou que isso, inclusive, ajudava a disciplina na classe. Quando ela entrava, é como se ela não fosse tão igual às crianças. Aquilo dava um caráter de segurança para elas, de que tinha autoridade ali. É uma coisa que eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, porque a gente tende, na área da educação, a se vestir muito informalmente, cada vez mais. E ela notou esse aspecto, né? Então, talvez seja isso também, né? A questão que no imaginário do cliente, você é, entre aspas, mais sério, porque está dentro de um protocolo, né? Não, e é verdade. Nós temos isso na advocacia, e isso é uma coisa que vem desde sempre. Por quê? A imagem que as pessoas têm de um advogado é uma imagem totalmente diversa do que o advogado de fato é. Porque o advogado é uma pessoa comum, como todos, né? Só que as pessoas enxergam o advogado, qualquer advogado, como uma pessoa de poder, uma pessoa de posse, uma pessoa Verdade. incrivelmente intelectual, e assim, que, por É um exemplo, quando peso, você. não. Isso tudo é um Que peso para o não. advogado. Exatamente, que assim, que nos finais de semana você tá ali estudando, trabalhando, tal, você não tem aquele momento de diversão. É raro, é até engraçado quando algum cliente me encontra de bermuda e camiseta na rua, né, olha assim, oi, oi, sabe, aquela coisa toma um susto. Então, assim, a gente já tem essa imagem, né, que vem de anos e anos aí, que o advogado é aquela pessoa tal. Então, assim, para nós no dia a dia, nós temos que não só fazer jus a isso, mas de fato a vestimenta, o comportamento pessoal do advogado, ele diz muito mais do que a técnica em si. Porque a Sim. técnica, quem verifica é juiz, promotor, né, quem trabalha ali. Agora, o cliente não tem essa visão de técnica, o cliente tem a visão pessoal. Então, É, não adianta nada você escrever muito bem, você ter um conhecimento jurídico muito bem, se você não consegue explicar para o cliente. E como que você explica para o cliente? É a tua postura, né? A tua sim. postura. Então, a tua postura, ela fala muito de você, né? Até a parte de questão corporal, postura corporal, aquela coisa, isso fala muito mais do que muitas vezes as palavras ou que você conversa. Então, o advogado tem esse estigma, né? Mas é uma Sim. coisa que, de fato, ajuda, vamos dizer assim. Eu não considero que prejudique, não. É.
Você comentou que hoje você está com uma especialidade maior no teu escritório com relação às questões imobiliárias, né? Isso. Mas assim, é, respeitando, claro, a privacidade dos clientes, né? A questão ética. Mas assim, que casos assim interessantes você, que mais inusitados que você teve que enfrentar? Mas assim, aqueles que ou foram mais difíceis, ou que complexos, ou que você falou, não acredito que isso aconteça. Tem algum caso que você pudesse contar com respeito à privacidade do cliente? Não, sim, é que assim, eu tenho, no caso, o que eu mais faço é quando a pessoa compra um imóvel de leilão e ela está ocupada. Então, nós Ah, temos sim. que entrar com a ação para desocupar o imóvel. Então, nesse tipo de ação, todas as ações são diferentes. Eu nunca peguei uma igual à outra, né? Embora Ah, as decisões são parecidas, aquela coisa, o modo em que a gente vai fazer, né, a desocupação em si são totalmente diferentes, né? E eu tive um caso curioso que de fato assim, me deixou bem chateado, né? E foi um caso de um cliente que nos contratou e nós fizemos o processo em Peruíbe, né, para a liberação da casa. E aí correu tudo certo. Quando as pessoas receberam as notificações, elas saíram do imóvel, outras foram lá e se apropriaram, né? E até pelo que me parece tinha um comércio de forma clandestina ali dentro, né? E nós estávamos respeitando o prazo para desocupação. E aí, quando não houve, nós tivemos que pedir aquela desocupação, né, forçada. Quando o oficial de justiça foi na casa, chegou lá, ele falou com as pessoas e falou: olha, tal dia nós voltamos. E as pessoas contataram o meu cliente, e o meu cliente é uma pessoa assim, imagina uma pessoa do bem, uma pessoa sim. super humilde, uma pessoa, não, tudo bem, podemos dar mais 5 dias, tal. E no quarto dia eles falaram: olha, já está liberada, pode pegar. E ele estava fora da cidade e ele recebeu uma ligação porque botaram fogo parcialmente no imóvel e tinha bombeiro na porta e aquela coisa toda. Então foi algo que, assim, que me marcou bastante. É lógico que ele foi atrás, a própria Caixa fez, né, tá fazendo o procedimento de remuneração, não, Pelo seguro, né? de seguro tal, mas assim, foi algo que foi muito curioso, porque de todas as formas ele tentou ser o mais polido, né, entendeu a história, deu um prazo a mais e a pessoa vai e faz isso. Isso é muito de encontro com que eu estudei, com que eu passei a refletir durante a pandemia e tal, que são as pessoas, né? Somos nós. O que Sim, leva uma pessoa a fazer algo assim, né? Então, verdade. assim, hoje eu consigo entender melhor, eu consigo aceitar, embora eu não concorde, eu não compactue com Certo. isso, né? Mas eu consigo entender que existem pessoas que simplesmente, não sei por que razão, se por criação ou se por grau de evolução até, né? Têm atitudes Sim, parecidas com essa. Então, esse para mim foi uma coisa que me marcou bastante, né? Os outros, embora sejam todos, cada caso um caso, assim, não foge muito do padrão, não. Mas assim, sim. é que agora se me foge, eu não tenho um caso assim emblemático que eu me lembre, mas eu já tive muitas coisas engraçadas, eu já tive muitas situações, assim, principalmente de começo, né? Eu Sim. com a minha sócia, com o meu sócio, nós já tivemos coisas assim bem curiosas, né? E a gente, quando senta para papear e tal, fala, pô, lembra do fulano, lembra daquele caso e tal. E a gente ri, na maior parte das vezes, da gente mesmo. Mas como advogado, eu já tive muitas situações nesse sentido, porque justamente por causa dessa necessidade da aparência, dessa necessidade de você ter uma imagem diferenciada, você às vezes foge uma coisa ali e você faz uma coisa primária tão errada que aquilo vira uma coisa tão engraçada e aí a gente vai levando. E aí naquela coisa, você senta no churrasco, nas reuniões, a gente fala, pô, lembra do fulano, lembra desse plano e tal. Mas assim, agora no momento a que me veio assim, na hora que você falou, foi essa da casa. E realmente foi. Eu fui testemunha de uma amiga na separação dela, no divórcio. Eu tinha que ir lá para justamente testemunhar que ela estava separada há mais de não sei quantos anos, eu não lembro mais, tinha um número mínimo de anos para poder dar o divórcio, e eu fui lá para confirmar que eles não viviam mais juntos desde aquela época.
E eu entrei na sala e quando o juiz perguntou, eu falo muito. E eu já comecei a contar, ele me parou abruptamente e falou, a senhora responda só o que eu pergunto. E eu ali aprendi, porque às vezes a gente aprende na vida, né? E eu falo demais, eu tenho que aprender a fechar mais a boca. Mas assim, me deu a impressão da situação intimidatória, porque a gente vê muito filme na televisão, com aqueles juízes americanos, sabe, que bate com aquele martelinho na mesa e conversa ainda, dá a impressão de ser mais maleável. E quando eu estive ali, eu falei, mas ele não tem nada a ver com o que eu imaginava de uma audiência. E uma outra vez, o meu filho teve um problema, porque ele foi assaltado, e depois ele foi chamado à frente do juiz como uma testemunha da situação. Eu fui junto, porque ele tinha menos de 18 anos. E também, quando eu entrei, eu vi o cidadão que havia, né, tirado a correntinha dele, olhando para nós numa outra sala. E aquilo ali eu fui reclamar com o juiz. Eu falei, mas como que o meu filho vai falar e ele está nos vendo? E depois na rua ele vai nos reconhecer. E o juiz me mandou calar a boca. Depois ele foi falar coisas para o meu filho não respondeu assim, satisfatoriamente. Eu quis responder ele novamente, a senhora... Então, assim, eu tive uma sensação com os juízes, assim, muito tensa. Isso é uma impressão minha, porque eu vi muito filme de televisão, então parece que os juízes americanos são diferentes. Tem uma diferença da corte americana para a brasileira, da relação advogado, júri, pessoa. Como é essa situação? Então, isso que a gente vê em filme realmente é bem diferente do que acontece aqui. É totalmente diferente. Ah, só uma Né? coisinha. A tua mãe está pedindo para você falar da velhinha que chamou a ONG. Depois que você terminar esse caso, aí você fala do... Ah, sim. E, inclusive, é bem diferente o nosso sistema judiciário, o sistema jurídico para o americano. Mas, na questão de, dos juízes terem esse tipo de atitude mais ríspida, né? Isso aí varia de juiz para juiz, tá? Ah, Porque, assim, eu já vi juízes criminais que presidiram júris serem pessoas, assim, nossa, que você senta, você conversa, que durante a própria audiência ou durante o próprio júri, ele sabe enxergar o lado da vítima, ele sabe enxergar o lado do réu, ele sabe enxergar o lado de todas as pessoas. E eu já vi, assim, juízes de direito que eventualmente fizeram algum tipo de conciliação, na conciliação tratar mal todo mundo, sabe? Então é assim, o sistema jurídico é totalmente diferente. Então o que tem em filme é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Esse é o primeiro ponto, né? E no quesito da formalidade ou da rispidez, né, isso varia muito de juiz para juiz. Porque existem juízes que ele fica simplesmente conhecido não por decisões boas ou decisões ruins, mas pelo modo como ele conduz uma audiência, por exemplo. Então nós temos vários casos, né, vários exemplos, que assim, não me cabe citar aqui, mas nós temos vários exemplos de juízes que realmente sentam ali e eles querem de fato fazer a justiça, sabe? Eles querem achar o melhor, assim, o ponto central de quem de fato tem o direito, e tem juízes que, embora tecnicamente sejam realmente muito bons, eles, assim, no dia a dia, para facilitar, eles acabam, até porque, também, se a gente olhar pelo lado deles, se a gente for sentar para conversar com as pessoas, deixar que as pessoas passem a vida dela para dizer o que, né, a gente não consegue fazer nada praticamente, né? Mas existem formas e formas de você falar, não, eu não preciso dessas informações todas, né? Ou então, cala a boca, eu não perguntei. É mais ou menos assim. é mais Mas isso aí uma questão varia. de objetividade, né? Exatamente. Seja objetivo é diferente de, cala a boca, só responde o que eu falo, o que eu pergunto. Então, é mais ou menos. É o modo de tratar. E o negócio da velhinha, na verdade, não era velhinha, era uma velhinha, uma casa que nós fomos fazer a retirada, né, das pessoas lá, e a mulher tinha, se não me engano, acho que 8 ou 10 gatos, alguma coisa assim, só que a casa tinha uma infiltração e tinha água, tinha uns 2, 3 dedos de água na casa inteira, e os gatos meio molhados, meio secos, e ela não tinha onde botar os gatos. E nós conseguimos, através de uma oficial de justiça, uma ONG, que fossem buscar os animais. Então, assim, além de ter todo o procedimento de que
né, da retirada das pessoas, das coisas para a entrada dos clientes, nós tivemos ainda esse entreveio aí no meio para poder conseguir essa ONG para que ela pudesse colocar, é, é, arrumar um jeito, né, dos animais não ficarem na rua. Então foi bem complicado porque, assim, hoje em dia quando eu sinto o cheiro de gato, na hora me vem aquela imagem. Inclusive, quem entrou no imóvel na primeira oportunidade foi o meu sócio e ele falou, nossa, mas um cheiro absurdo. Eu falei, pois é, né? Água e gato e 8, 10 gatos foi bem complicado, foi bem curioso. É comum essas pessoas de acumuladores, né? Esses acumuladores que vão, sejam Sim, animais, sim, sejam lixos e seja lá o que for, né? As pessoas têm sim, essa. É uma doença psicológica mesmo, né? é verdade, é Como é que verdade. você sente assim, o impacto do teu trabalho na vida dos clientes? Assim, a alegria de quando você vê assim que resolveu um problema, que o cliente... Porque a minha impressão do advogado é assim, né? Ele pode dar uma luz numa vida, né? Que às vezes a pessoa está tão desalentada, tão perdida, né? E quando consegue resolver o problema, né? Como é que é essa sensação de você sentir que ao final de um período, de um processo, você colaborou para a vida de alguém? Como é essa sensação? Então, nós temos duas, eu tenho, pelo menos eu tenho duas, né, sensações. A primeira é que, assim, ufa, serviço concluído, consegui concluir, deu certo, né? Sim, E uma outra, que inclusive aconteceu essa semana, num caso de retirada de pessoas de casa, né? Depois de 11 meses de muita briga, de tentativas de acordo que não teve, não deu em nada, né? Finalmente chegou naquele prazo final, né? Onde ou você sai ou nós saímos com você, né? E nós conseguimos finalmente fazer um acordo. E, eu vi que assim, o meu cliente, na hora que ele entrou na casa, na hora que nós entramos na casa junto, para fazer uma vistoria, para assinar sim, os papéis e tal, embora a casa não estivesse destruída, mas ela também não estava impecável. Ou seja, tem uma série de coisas para fazer, né? Só sim. que assim, a satisfação que eu tive de ver ele assim, sabe, a coisa bem ruim, e ele feliz da vida porque estava ruim, tá ruim, mas tá aqui, tá na minha mão, ele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro e tal. Ou seja, eu nem conseguia falar com ele direito. Porque assim, ele já ia, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou levantar aquilo, porque não sei o que e tal. Ou seja, essa satisfação, né, é algo que realmente diz assim, não, ufa, o trabalho foi feito e ufa, ele foi feito da forma correta. Então, Sim. é assim, a satisfação de fato de você ver, né, o resultado é algo assim, que a gente não tem como descrever, né? Mas a gente vê que ali, embora tivesse tudo ali diferentemente do que eu imaginava e tal, ele estava feliz da vida, não estava ligando para nada. O importante é que estava com a chave, estava com a casa e ia fazer o que ele quisesse, entendeu? Então isso de fato é algo que, quando sai aquela decisão, principalmente naqueles casos que você vê que é uma coisa injusta, que você vê que de fato aquela coisa bem, sabe, aquela coisa amarrada e às vezes o processo Sim. demora um pouco, e é quando você menos espera sai a sentença, você olha e você fala, nossa, saiu. Você sabe aquela sentença que você quer mostrar, e você quer mostrar para todo mundo, sabe? Você quer, e até pessoas que não têm a ideia de como funciona, né? A gente, olha, saiu a sentença, assim, por exemplo, minha namorada, ela daqui a pouco vira especialista, porque eu conto as coisas, né, para ela, e É, assim, só que ela não tem conhecimento jurídico, ela é da área da saúde, né? Então é é. assim, mas eu comento tudo, olha, aconteceu isso, ó, sabe a casa de tal, não sei o que, consegui. Então, é assim, algo que de fato é o que, vamos dizer assim, consolida o trabalho, né? Você, Tiago, fez assim algumas pós-graduações, né? Qual foi o incentivo para você fazê-las? O que te motivou? Porque você trabalhou ali com o direito da família, né? E aí eu não Sim. sei falar se é direito civil ou civil, não sei como se pronuncia. Tanto faz, não tem muita relevância. Nós fizemos, E o inclusive, processual civil. Por que você foi fazer? O que você foi buscar lá? então, foi até engraçado porque eu já tinha basicamente uns 3 anos de formado, né? E assim, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se renovando. Só que naquela época não tinha nada dessas coisas de curso online, né, de possibilidade de você fazer à distância e tal. E dois dos meus sócios começaram a fazer uma pós-graduação na parte criminal. E Certo. aí, aquela coisa, pô, mas tem professores assim, assim, assim e tal. E era em São Paulo, inclusive. Na...
na Legale Cursos, que é uma instituição que hoje está ainda maior, né? É sensacional, assim, não tenho nem palavras para descrever. E eu e a minha sócia, que é minha sócia até hoje, nós falamos, pô, vamos fazer também, mas vamos fazer no geral, né, que seria direito civil e processo civil, e aí Certo. se de fato a gente quiser algo mais direcionado, no caminho a gente vai vendo e vai, né, fazendo outras especializações. E nós começamos, e nós fizemos direito civil e processual civil. E aí surgiu a parte que foi quando teve uma modificação na lei, começaram a introduzir a parte de. Até começou a moda da alienação parental, aquela coisa toda. Nós falamos, pô, vamos fazer na parte de família, porque ela já fazia família, né? E eu falava, pô, a gente já tá aqui mesmo, vamos, né? Então nós fizemos a extensão, então nós fizemos as três especializações seguidas, né? Sim. E para a gente assim foi muito bom, por quê? Porque a parte geral ela auxilia em tudo. Então, o que não existe algo definido, usa-se o direito civil, né? Então, assim, falta uma disciplinação na parte de direito do trabalho, subsidiariamente o direito civil. E assim a gente vai colocando. Então, para a gente foi muito importante. E assim, surgiu como pô, vamos estudar? Vamos, vamos, então vamos. Porque assim, é diferente você pegar um caso, você estudar, você procurar decisões, você, né, se inteirar, se especializar ali naquela coisa, do que você ir lá e frequentar uma instituição, aprender com outras pessoas. Então, para mim, foi bem importante, porque os professores eram muito bons, muito bons. Então, assim, eu consegui ali pegar muitas coisas, muitas dicas, né, que na época de faculdade, embora a gente tenha visto, né, além de ter sido assim, vamos dizer assim, vai que vai, porque a faculdade ela te prepara um mínimo, né? E naquela época da faculdade a gente também não dava uma atenção de sentar e entender, né? A gente, né, aquela parte mais jovem e tal, de não prestar tanta atenção, de querer, né, até ir pro boteco, né, que todo mundo É fala, ótimo. mas a gente Faz começou, parte também. exatamente, então aí a gente começou a definitivamente estudar o direito. Então para mim foi bem, bem legal. Para nós que somos leigos, quando você fala assim, direito do trabalho, a gente sente o que é. Ah, direito da família. Quando a gente fala em direito civil, processual civil, na nossa cabeça é mais difícil para o leigo. O que é que trata essa área? Ele trata de basicamente tudo que não é específico. Por exemplo, o direito criminal é criminal, o direito trabalhista, trabalhista. Agora, o direito civil e processual civil, ele gere e ele regulamenta todas as demais áreas que não têm uma especificidade. Por isso que você Embora, disse que ela serviria para tudo, quando você estivesse trabalhando. sim, é o plano de fundo de qualquer tipo de ação. Então, por Certo. exemplo, quando as regras processuais, diferentemente das trabalhistas e diferentemente das criminais, que tem as suas regras, o seu regramento específico, né? Na falta de um deles, processo civil. Então, o Sim. direito civil também. Então, por exemplo, você fala assim, é o direito imobiliário. Ele é direito civil, entendeu? O direito previdenciário, embora tenha regras de previdência, a parte prática é direito processual civil e assim por Entendi. diante. Ou seja, ele seria a base, né, que sustenta a Ele é parte. doutrinação, né? Ele é doutrinação, né? Assim como o É, é, o, constitucionalista. é o procedimento, ele procedimentaliza, né, todas as áreas que não tenha o seu procedimento próprio, cai no Sim. direito civil. Né? Ah, entendi. Interessante. E você, na sua área imobiliária, que você hoje está se especializando, existem cursos também de aperfeiçoamento nessa área? Sim, sim, bastante. Porque é uma área que cresceu muito, né? Então, muitas pessoas compravam imóveis à torta e à direito e às vezes não conseguiam arcar e acabavam perdendo. E agora, até por conta de pandemia e tal, teve muitas pessoas que de fato compraram na segurança, mas aí por alguma outra razão, né? Não conseguiram manter e aí tem essa perda do imóvel. E a partir desse momento as pessoas conseguem comprar por um preço menor, né? E muitas delas, 90% dos clientes compram para investimentos, né? Por um preço muito mais Sim. baixo, mas tem essa coisa de ter que esperar, às vezes 2, 3 meses, às vezes 8 meses, 9 meses,
para poder, de fato, tomar posse, né? Então é uma coisa que teve uma explosão considerável aí nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 6 a 8 anos, né? Intensificou muito mais de 2 anos para cá. Como um Muito investimento, mais. né? Sim, sim. Porque os valores praticados são. Eu já ouvi falar de vários investidores que se associam a escritórios de advocacia para ter esse suporte. Porque aí ele faz do seu trabalho a compra dos imóveis por leilões ou imóveis que estão muito detonados e que ele pode depois reformar e com isso ele precisaria tirar a família, porque está lá colocada, e aí o escritório de advocacia auxilia, e aí eles se conjugam, né? Enquanto Sim, investidor e enquanto assistência jurídica, né? sim, É um bom sim. caminho também, né? Inclusive, são as melhores formas. Porque às vezes assim, a pessoa tá com o dinheiro para comprar, mas ela não sabe como fazer, o que fazer, e aí quando ela faz por conta própria, às vezes não tem o suporte necessário, pode acabar fazendo algum tipo de besteira. Então assim, e vai ter que ter uma assistência jurídica para conseguir a posse, né, em definitivo. Então assim, já que você vai ter essa necessidade, né, você pode ter esse serviço, esse acompanhamento do começo ao fim, que aí evita qualquer tipo de dor de cabeça, né? Então é bem importante. Hoje em dia realmente está cada vez maior esse tipo de suporte. Como é que você foi parar na formação de coach? Quando é que isso surgiu na sua vida como interesse e como foi essa formação? Na verdade, eu fiz um treinamento, uma imersão de inteligência emocional, PNL, né? E aí, quando eu fiz a compra desse treinamento, eu Uhum. consegui um belo desconto para fazer a formação em coach logo em seguida. E aí, quando nós fazemos essa imersão, a gente tem aquela injeção de ânimo, né? A gente sai de lá achando que, né, que é o dono do mundo e tal. E aí eu acabei fazendo o curso de coach. Então, Sim. assim, para mim, eu nunca trabalhei com coach, eu utilizei muito pouco, mas as ferramentas que eu aprendi me ajudaram muito, principalmente de um ano para cá. Então, assim, foi É. muito importante isso para mim, porque assim, eu acabei fazendo, eu falei, vou fazer para ver como é que é, né, e tal. Gostei muito na época, só que nunca cheguei a aplicar, até porque eu precisava fazer com que a advocacia andasse melhor, né? Então, assim, eu não tinha tempo para fazer essas coisas e assim, não era uma coisa que eu me via fazendo como profissão. Mas o ferramental era sensacional. E enquanto eu não comecei a utilizar isso, eu não tive de fato a ciência do quanto importante era aquilo. E hoje eu utilizo para uma série de coisas, né? Que quando a gente começa a ver na parte de desenvolvimento pessoal, ele é basicamente um método de coach gigante ali, um berço, né? Um método de coach que te ajuda com as ferramentas para que você possa, né, ter o seu desenvolvimento. Então, para mim, hoje, ele é essencial, eu uso ele para praticamente tudo, mas para aplicação própria. E eu percebi que tudo que a gente de fato consegue aplicar para nós mesmos e de fato funciona, é muito mais fácil de você ensinar aos outros ou passar para os outros por causa do seu resultado. Porque não Sim. adianta nada a gente falar uma série de coisas não tendo resultados, e aí a pessoa fala, pô, legal, interessante, mas no fundo ela tá pensando, por que ele não faz? É mais ou menos assim, né? Então é bem engraçado, como hoje explodiu, né, o negócio de curso de internet, essas coisas todas. Por exemplo, tem um monte de gente ensinando a ser rico na internet, sendo que não é rico. Então a pessoa fala assim, como ser rico? Como que eu vou aprender a ser rico com uma pessoa que ainda não é rica? É mais ou menos basicamente isso. O coach me ajudou bastante coisa nesse sentido. O pessoal na mídia, principalmente nesse mundo do stand-up, eles colocam muito isso, né? As brincadeirinhas com o coach, e sempre ligado Sim, a isso, como se o coach só ensinasse a pessoa a ser rica, né? Como se a não gente é fosse usar esse verdade? pensamento só para visualizar riqueza e dinheiro. No caso, assim, o que você entende que é o coach? Né? Tirando essa visão estereotipada que a mídia colocou jocosamente, comicamente sobre o coach. Então, para mim, o coach, na verdade, é um conjunto de ferramentas extremamente importante para que você possa definir uma meta, que você possa conquistar algum tipo de objetivo. Eu utilizo isso. É que as pessoas, o
foco é basicamente dinheiro. Ah, todo mundo quer dinheiro, coach de dinheiro. Não. O coach serve para qualquer coisa. Ele serve para que você saia de um trauma, ele serve para que você que nunca andou de bicicleta ande de bicicleta. Então é uma metodologia que ele te ajuda a chegar aonde você quer, né? Só que assim, as ferramentas são importantes, elas são testadas, elas são eficazes? São. Só que as pessoas esquecem que o maior motivador ou a maior ferramenta para qualquer coisa na vida é o fato de você de querer, né, algo. Sim. Então é assim, você chega para a pessoa e fala assim, você quer dinheiro? Quero. Mas a pessoa não quer de fato, porque ela não sabe que ela de fato não quer. Ela quer porque assim, é cômodo, mas ela não está disposta a correr atrás, ela não tem uma meta, Entendi. ela não tem um direcionamento, né? Então, assim, as pessoas querem ser felizes no relacionamento. Ah, quer de fato mesmo? Mas ó, você dá 10 ferramentas diferentes para a pessoa e a pessoa não aplica, porque de fato ela não quer. Então é assim, É. a metodologia ela é sensacional. Então o conjunto de passos que o coach ele tem, né, ele te dá esse ferramental, ele é excelente. O problema é a aplicação. E aí ficou realmente famoso porque os caras tiravam sarro, porque os coaches ensinam a ganhar dinheiro, né, aquela coisa. Mas assim, o coach ele é para tudo. Ele é para Sim. qualquer coisa, desde uma coisa mínima até uma coisa assim estratosférica. É porque muitas vezes as pessoas não trabalham muito com a ideia de projeto de vida, né? Quer dizer, tem sonhos e esses sonhos não têm fundamento, né? Esses sonhos não têm Sim. uma base para ser construídos, né? E aí ele ajuda nesse sentido, né? De te orientar em qualquer setor, como você disse, né? Para você construir esse caminho. Quer dizer, não tem nada de É, grátis, não tem almoço grátis na vida, né? exatamente. Porque o sonho em si, ele não serve para nada. Se você não colocar, você não descrever ele, você não colocar um método e você correr atrás, né? O sonho ele vem e vai. Se você de fato não pegar aquele sonho e falar, não, eu vou realmente realizar, vou correr atrás e tal, ele só serve para te deixar, vamos dizer assim, alienado, né? Fala, não, eu quero ganhar dinheiro. Ah, mas é tão difícil. Não, eu quero ter um relacionamento saudável. Ah, mas dá tanto trabalho. Então, assim, é, vamos dizer assim, a meta, ela não é mais importante. O sonho é você criar aquela coisa. Então, você tem um sonho de ter algo legal. Só que a partir desse momento você tem que criar metas e métodos para Sim, poder alcançar aquele sonho, né? sim. Senão É muito a bacana gente isso, né? Eu lembro que a minha primeira aula na universidade, eu sempre fazia isso, era o pessoal organizar a vida, começar a fazer sua planilha de cotidiano, começar a se pensar. Eu dizia para elas, fazer uma universidade, fazer um curso superior é um percurso, né? É um percurso difícil. Se você não se prepara, você não se organiza, ele não vai acontecer, né? Não tem mágica, né? E acho que a gente tem muito pensamento mágico. E depois que o livro e o documentário O Segredo foram muito divulgados, né? Já faz um bom tempo. Eu lembro que as pessoas, nossa, é como se eu ficasse o dia inteiro pensando numa coisa, aquela coisa ia se manifestar na minha frente, né? Uma coisa assim um verdade. pouco mágica, né? Um pouco infantil. Mas eu falo o seguinte, e o segredo ele foi de extrema importância, inclusive para mim, né, como para Para muitas mim também. pessoas. Mas quando você de fato começa a estudar e verificar tudo que tem por trás, que nem eu estou atualmente lendo um livro, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. É um livro absurdamente interessante. E ele trabalha muito isso. Só que ele traz métodos práticos para que você possa fazer, você, né, ir atrás dos seus objetivos, enfim, coisa que o segredo não fazia. Então as pessoas tinham essa romantização de que Sim, eu sentar, afirmar, pensar e realizar, né? E na verdade, tudo isso está integrado, se você perceber, porque o coach ele vai te dar métodos. Então você vai ter uma meta, você vai ter um objetivo, só que você tem que correr atrás. O sim. coach vai te ajudar a regrar esse correr atrás, né, de uma forma que, de fato, você consiga ali, através de pequenos passos, chegar onde você quer. Então, é algo que tudo complementar, tudo complementar. Então, assim, é importante, de fato, você pensar, porque a nossa vida é feita, é construída através de pensamentos, isso aí eu sou prova disso. Então, é algo que
Só que as pessoas, elas têm essa romantização de que sentar, pensar não, você tem que pôr a mão na massa, você tem que correr atrás, você Sim. tem que ir. E assim, eu falo que não há limite, não há tempo mínimo e não há tempo máximo. Porque em questão de 6 meses da minha vida, eu consegui fazer mais do que eu tinha feito em 38 anos. Então, é assim, foi coisas que, de fato, eu Bacana. comecei a ver que, caramba, né? Porque as pessoas falam, mas para eu poder comprar uma bola grande, eu preciso passar 2 anos para juntar dinheiro. Para eu comprar Sim. uma bolinha de tênis, eu preciso juntar dinheiro durante um mês. E não, às vezes você consegue comprar aquelas bolas de parquinho gigante em um Sim. mês, mas você tem que ter uma metodologia para isso. Eu sei. Então, é muito importante. Você falando assim, até já me ajuda a dirimir uma dúvida. Quando eu preparei aqui a minha conversa com você, eu tinha pensado assim, como fica a questão com os psicólogos? Que eles discutem muito a questão do trabalho do coach, né? Como se eles tivessem todo o domínio ou abarcassem toda essa forma de como atender uma pessoa que busca um objetivo, um autoconhecimento, o que fosse assim. Mas você falando dessa maneira, me dá a impressão que o coach é muito mais uma questão de um acompanhamento que não vai fazer um trabalho de análise profunda da sua história ou um tratamento de traumas, mas vai te dar ferramentas para que você se autocure. De uma certa maneira é isso, não é? Na verdade, Tem alguma até. diferença? Então, eu costumo diferenciar assim, porque eu fiz sessões de terapia, fiz uma série de coisas tal, e eu comecei a perceber que nas sessões de terapia é utilizado as ferramentas que, inclusive, os coaches utilizam, né? Ah, Só que o próprio psiquiatra, o próprio psicólogo, né? O que ele faz? Ele tem uma visão totalmente diferenciada. Então, é assim, se você for parar para ver, existem psicólogos e psiquiatras que trabalham com aquela parte de constelação familiar. sim, Então, na hora que está conversando com o cliente, ele já começa a reunir dados e começa a ver que, de fato, o problema ali está mais lá atrás. Então, assim, o psicólogo ele tem esse desenvolvimento, essa capacitação muito mais apurada, né? O coach, ele basicamente, ele capta o teu desejo. Poxa, eu preciso comprar uma bicicleta. Tá, e quais sim, são os passos para você comprar uma bicicleta? Então ele te ajuda a organizar o caminho para você ir comprar a bicicleta. Você primeiro precisa querer a bicicleta, depois você querer o modelo, depois você precisa ver o tamanho, depois você precisa ver o preço, depois você precisa trabalhar e depois você precisa ir comprar. É basicamente isso. Então o sim. coach ele não entra na esfera mais profunda, vamos dizer assim, pelo menos no meu entendimento, mais profunda de traumas, Sim. como é que eu posso dizer? Alguns, sim, porque assim, você tem uma série de trabalhos, mas assim, a parte geral, ele te dá o ferramental, ele precisa capacitar, então ele precisa ter a conversa com você para poder entender, né? Só que assim, a parte mais que eu acho mais crítica do coach é que para que ele possa entender o que você quer, ele tem que entender o fundo daquele querer, o porquê. Porque Sim. tem pessoas que querem comprar uma bicicleta, só que tem pessoas que querem comprar uma bicicleta para andar. Tem pessoas que querem comprar uma bicicleta porque o pai delas gostava de bicicleta, andava de bicicleta, e que para que tenha orgulho dele, tem que estar com uma bicicleta na mão, entendeu? Porque assim, se você de fato não tiver uma meta realmente sua, também não vai adiantar que você não vai conseguir, por mais que tenha passos, né? Então é assim, e o psicólogo já não, o psicólogo, o psiquiatra, ele trata, vamos dizer assim, a parte mais interna da pessoa, né? E hoje, nos dias de hoje, que a gente até tira sarro, brinca, a gerações mimimi, né? Que hoje é tudo mimimi. E realmente é complicado, por quê? Porque assim, a vitimização dos seres humanos com o passar do tempo aumentou absurdamente. Então isso acaba atrapalhando, não os outros, acaba atrapalhando a própria pessoa. Porque a partir do momento que ela não pôr na cabeça que tudo só depende dela, né? Enquanto ela não de fato tomar a frente, o negócio não vai funcionar. Até uma doença. Ah, mas eu tive uma doença. Tá, tudo bem, você pode até não ter dado causa à doença, mas vai depender de você se curar ou não. Então, é assim, as pessoas elas não têm mais esse, sabe, esse entendimento de que, pô, depende de você e só você.
Por mais que a gente tenha mãe, pai, todos vivos ali próximos, não adianta que chega uma hora que você não tem mais como falar, mãe, mãe, o menino me bateu. Não adianta. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Então, para mim, essa é mais ou menos a diferença que eu enxergo, né, na parte da psicologia para a parte do coach. Um realmente trabalha profundamente, o outro é metodologia. Né? Então, se o seu objetivo for uma coisa mais rápida, é interessante se você não está disposto, né, a mergulhar tão profundamente na problemática, isso pode te dar um resultado. Agora, nem tudo, né, Tiago? Se a pessoa não se entrega, né, não acontece nada. Não adianta. Nem na terapia psicológica e nem no trabalho do coach, né? Se você não Não, assume de fato. Não dá. E é engraçado porque, assim, hoje nós estamos acostumados com o atalho, né? Tudo tem atalho. Então você não precisa mais pensar nem raciocinar, você joga no Google. Então a gente tem tudo mais simples, tudo mastigado na mão. Então, e as pessoas também querem as resoluções ou as soluções para os problemas, né, de forma rápida. Então ela quer contratar uma pessoa que faça aquilo acontecer para ela. Então a maior parte das pessoas, elas procuram cursos, procuram desenvolvimento e tal, para ter aquela coisa amanhã. E não é assim. Porque tudo, a tua mente, o teu pensamento, ele vai te ajudar a chegar ali, ele vai te abrir portas, ele vai te fazer enxergar situações para que você chegue à coisa. Só que se você enxergar e não for, não adianta. E não existe nenhum tipo de ferramenta ou curso que vai te pegar e te jogar para frente ali para você cair dentro do teu sonho. Você vai ter que ter todo o desenvolvimento, todo o passo a passo. Algumas ferramentas vão te ajudar a pular algumas etapas, né? Mas no máximo isso, não vai fazer você ir de 0 a 100 em um segundo, né? E todo mundo quer para ontem. Eu vejo isso por causa até da minha profissão, porque assim, o direito, o processo, ele é uma coisa uma cadeia que depende de muita gente. Ele depende, nós advogados das partes, dependem do poder judiciário, depende dos funcionários do judiciário, depende dos sistemas. Então, é uma cadeia, né, de procedimentos. E a pessoa entra hoje, semana que vem, e aí? E aí? E aí? E assim, não funciona. Entendeu? Infelizmente não funciona. Tem todo um procedimento. Exatamente. Então, e aí, aplicando isso no dia a dia, fica muito mais complexo. Porque você acaba querendo, por exemplo, você quer ter um filho, mas você já quer que ele nasça, que ele já esteja na escola, que ele já complete 18 anos, que ele já saia de casa. E não é assim, tem todo o procedimento, aquela coisa, e as pessoas começaram a aplicar a parte do fast food, ou do fast tudo, queriam aplicar em tudo. E não, infelizmente, isso ainda não é possível, né, pra gente. A natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos e nem ao menos nós, né? É que você fala dessa geração mimimi, tem um pouco a ver também com essa coisa, né, da dependência. Então, se você trabalhar nessa linha, você vai ajudar a pessoa a ter disciplina, né? Autodisciplina. Que é uma coisa que falta muito, né? Ninguém mais tem disciplina, né? Assim, eu tenho dificuldade com disciplina, eu tô com quase 60 anos e eu continuo com problemas de disciplina. Então, assim, são problemas difíceis mesmo das nossas gerações, né? Não sei se nas passadas isso foi resolvido ou se isso é um problema para a humanidade enfrentar, né? Para a gente poder evoluir. Mas né? Nós, por exemplo, a minha geração, ela já pegou os pais, né, um pouco, vamos dizer assim, um pouco melhores, e a maior parte dos pais querendo já dar algumas coisas que não tiveram para os filhos, né? Só que nisso também incluía muito da criação dos pais, então teve uma disciplina um pouco maior. Agora, já a geração, acredito que da minha para frente, que começaram a ter os filhos, quiseram dar tudo que não tiveram, né? E já não tanta disciplina. Então, assim, a gente vai, de fato, atrapalhando isso aí. E, assim, a minha geração é a geração que começou fora da tecnologia de ponta que é hoje, né? E ingressou nisso, né? Ou seja, já não nasceu já nisso, né? Ela começou, eu acompanhei a internet desde o começo e tal. Então, ela também tem esse negócio de que para ontem, eu quero para ontem, e que é tudo mais fácil. E você, então, imagina as pessoas que já nasceram nesse mundo, que são agora as pessoas aí entre, vamos dizer assim, entre 20 e poucos anos,
que já nasceu nessa coisa de tudo rápido, é difícil até para eles entenderem que não tem nada para ontem, que tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um procedimento, né? Então dificulta bastante. Só que aí acaba caindo no vitimismo. E aí o vitimismo é que eu vejo o vitimismo como um dos maus do século também, que todo mundo fala, né, que a depressão, a ansiedade e tal, o vitimismo também tem muito nisso, porque enquanto você não consegue se enxergar o seu potencial, você não consegue ir atrás do que você quer de fato, né? E É as verdade. pessoas têm a mania de idealizar pessoas, né, ou situações como, por exemplo, os influencers, tal, não sei o que, fulano, ciclano, tal, mas elas não conseguem chegar dentro de si próprio o quanto bom, né, o quanto, desculpa até falar, o quanto foda a pessoa é, né, Sim, claro. e acaba projetando no João, na Maria, tal, e não se enxerga. E isso é o principal. Se você não se enxergar, ninguém vai enxergar, né? Verdade. E você o PNL, eu me lembro assim de poucas coisas que eu vi assim, por exemplo, você se fica falando a palavra não, o não não entra na frase. Se você falar que você quer fazer dieta, você tem que falar eu quero uma maçã, não, não, eu não vou comer bolo de chocolate, que aí você já imaginou o bolo de chocolate. Então assim, um conhecimento muito primário que a gente tem de PNL assim no cotidiano, né? Quando a gente fala em PNL. O que é a PNL mesmo? E você falou que ela foi por ali que você iniciou, né? Para cair no coach. E o que a PNL ajuda? O que ela é? O que ela pode colaborar? Então, para mim, a PNL, ela é uma complementação do coach, vamos dizer assim. O coach como método, né, como procedimento. Porque a programação neurolinguística, ela consegue vamos dizer assim, te reprogramar. Então, ela consegue tirar, por exemplo, um trauma, ela consegue tirar uma mania, ela consegue hábitos. Eu acredito que a gente não tire hábitos, a gente construa novos em cima. Então, ela te Certo. ajuda a construir esses hábitos. Então, é assim. E a PNL, ela me ajudou no sentido de que quando você começa a criar uma rotina, ou quando você começa a criar uma metodologia, você começa a ver as desculpas que você dá para você mesmo e você consegue reprogramar aquilo, né? Então, para Certo. mim foi muito interessante, porque assim, que nem o que você disse aí com relação ao não, não existe e tal. Na verdade, sim, a PNL ela te ajuda a você poder identificar algo. Então, por exemplo, um desejo que você queira de fato. E ela te ajuda a colocar, porque quando a gente tem um desejo, normalmente quando a gente tem um pensamento, alguma coisa que é bom pra gente, a gente tem o costume de se sabotar e falar, mas não é possível, não é tão Verdade. fácil assim, e não sei o É. que e tal. E a PNL, ela ajuda nesses pontos. Ou seja, ela consegue fazer com que você pule não é possível, não é só isso, e que você de fato acredite naquilo. Então, no meu caso, eu aplico para isso. Então, assim, às vezes a gente fala, mas não tá tão, mas não é possível que esteja tão bom, não é possível que seja assim e tal. E aí você começa a cortar, né, não é possível e tal. Essa parte que você falou do não é uma parte curiosa, mas é uma parte que assim, os nossos pensamentos, eles são imagens. Então, se eu falar uma palavra, alguma coisa que você nunca tenha visto, dificilmente você vai conseguir explicar. Porque na tua cabeça, se eu falar assim, teclado, na tua cabeça vem Uhum. teclado, você sabe o que é um teclado. Mas a Uhum. gente trabalha com imagens, né? E o não, você não consegue colocar o não antes de uma imagem. Então, Ele é se eu muito falar para abstrato. você, exatamente. Se eu falar para você, não pense num copo de café, automaticamente você está pensando num copo de café, Verdade. né? E aí tem a parte energética, aquela parte de espiritualidade e tal, que o não, né, não é bom ser falado, né? Então eu não tenho muita propriedade de falar disso, então eu vou falar só o que eu aplico. Tá. Então o que eu prefiro fazer? Eu não quero um copo de café. Não, eu falo assim, eu quero um copo de água. Eu substituo tudo. Porque a Sim. parte, se eu falar não quero um copo de café, vai vir um copo de café na cabeça. Se eu falar eu quero um copo de água, vai vir um copo de água. Então, a PNL ela me ajuda com esses cortes, né? Eu automaticamente consigo programar algumas coisas e eu estou começando a trabalhar isso para ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu tenho muitos problemas de ansiedade, aquela coisa, sou muito ansiosa. Então, eu gosto de deixar tudo redondo, aquela coisa toda. Então, é assim, eu estou começando a tentar aplicar isso. Por quê? Porque eu vejo muito
no meu dia a dia, nas coisas muito pequenas, um grau de ansiedade tão grande, que aí você fala, poxa, mas você tá ansioso por uma coisa tão simples. Ou seja, Sim, um desperdício de energia tão grande para uma coisa tão simples. Então, eu estou tentando me reprogramar mais ou menos nesse sentido. Então, para mim, eu estou, entendeu, aplicando a PNL basicamente isso. Existem vários tipos de cursos de PNL, existem várias especializações, né? Eu fiz a PNL na parte do treinamento de inteligência emocional, então foi bem pouco. O pouco que eu conheço, eu li em livros, né? Então, é assim, eu comecei a aplicar pelo mínimo, sim. justamente porque eu tô começando a pôr em prática, a ver o que funciona para mim, porque se amanhã você precisar de uma conversa, poxa, mas eu tô precisando disso, disso, posso falar, ó, serviu para mim isso, isso, isso. E como que eu fiz? Eu fiz assim, assim, assim. Ou seja, Sim. eu passo sobre a coisa e eu passo o método que eu usei. Entendi. Para mim, A melhora, professora para Márcia mim. Neves está aqui escrevendo que ela sofre de ansiedade. Realmente, eu acho que praticamente todo mundo, né? E tem muito a ver com essa coisa da perfeição, né? Porque a gente. Falam de autossabotagem, mas eu penso assim, que a gente não quer fazer nada errado, a gente quer acertar em tudo, a gente quer fazer tudo direitinho. Então a gente começa a antecipar, né? E tem aquela coisa da gente não viver nunca no presente, né? A gente é ansioso porque a gente está sempre no futuro, é o passado Exato. que nos condena, que nos, né, nos prende, que a gente fica lá grilhoado, aqueles sofrimentos do passado, as coisas que a gente errou, né? A gente fica ali se martirizando porque fez coisas erradas e ao mesmo tempo sonhando ou preocupado com o futuro e não vive o presente, né? E é no presente que está a disciplina, né, do cotidiano, isso que você falou, né? Essa atenção constante no que vai na minha cabeça, né? Não, e tem um cara que eu sigo sensacional, o Joel, e ele tinha uma frase que ele sempre falava, eu acho que é assim, antes feito do que perfeito, né? Tem pessoas que falam assim, melhor feito do que perfeito. Não, eu acho que é antes feito do que perfeito, porque é óbvio que é melhor perfeito, né? Claro. Mas antes feito do que perfeito. E isso é algo que eu uso para mim, tenho usado bastante, e assim, vamos fazer? Vamos. Como? Não sei. As maiores experiências nesse sentido que eu tive foi aqui em casa, com a mudança, de ter que fazer coisas que eu nunca tinha feito. Falei, não, vou fazer. E sentava e ia fazendo. Saía mais ou menos, aquela coisa, mas eu ia fazendo. Então, é assim, eu comecei a ver que, de fato, a gente pode fazer uma série de coisas. E esse negócio de não estar no presente é a causa, é a pedra angular de tudo isso. Por quê? Porque, assim, a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. E a gente nunca, assim, a maior parte das pessoas não consegue realmente sentar e falar assim, poxa, que legal, estou fazendo uma live, tá vindo o ventinho, tá vindo a sacada, tá. Não consegue aproveitar o momento. Já tá pensando, pô, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que tirar a roupa do varal, eu tenho que dar comida para as crianças, eu tenho que... entendeu? E Entendi. assim, e você acaba não vivendo, e assim, o exemplo maior disso é, para quase todo mundo que você chega e conversa, a pessoa fala assim, nossa, mas tá passando rápido o mês, tá passando rápido o ano, né? Quando eu vi, eu já tava com 20, quando eu vi, eu já tava com 30, quando eu vi, eu já tava com 40. Ou seja, as pessoas não estão achando que o tempo tá passando mais rápido, porque elas não estão ali. Então elas não passam, elas não desfrutam daquele caminho. É como o clique, é o filme do clique, Clique! Acabei de o pensar cara no vai clique. o cara vai pulando, o cara vai pulando, ou seja, ele não tem a memória daquilo porque passou muito Verdade. rápido. Porque está sempre na Interessante, eu frente. nunca tinha pensado nesse aspecto. É verdade. E a partir desse momento, tudo é mais rápido. Então, é assim, você fica velho mais rápido, você fica mais ansioso, você não consegue fazer o que você tem que fazer aqui, e você também não. Só que assim, quando a gente define uma meta, a gente tem um caminho. Então, para que você chegue ali no teu futuro, atingindo aquela meta, você tem os passos. À medida que você não se concentra nos passos, você não atinge sua meta. E aí sua meta vai mais para frente, e sua meta vai mais para frente. Então você vai pulando fases da vida sem ver, e você não consegue alcançar nada, e você acaba, entendeu? Isso vira uma bola de neve. Você não Sim, vive, você fica mais ansioso, você entendeu? Então, infelizmente, a gente tem. E nos dias de hoje é pior. Por quê? Porque sim. quando a gente começa a, de fato, ver que tudo e todos estão nesse ritmo,
você acaba falando, ah, tá tudo bem, tá todo mundo assim, eu vou assim também, né? Sim. Só que você acaba você acaba sofrendo por uma série de coisas, você acaba tendo vários tipos de problema de saúde, inclusive, e você vai chegar lá nos teus 90, 100 anos, se você viver até lá, e falar, pô, o que que eu fiz? Nada, minha vida foi tão rápida. E uma coisa engraçada, eu vou fazer 40 anos. Então eu tenho, assim, eu tenho algumas lembranças da época de infância ainda, bem latentes, não lembro tudo, mas naquela época de criança, em que eu brincava na rua, jogava bola, aquela coisa toda, os dias demoravam pra caramba. Então, assim, você passava uma tarde inteira brincando, você passava com. Até na época que eu ia na casa da tia, que tinha a época Sim. da Cris, né? Aquela que a gente brincava a tarde toda, demorava pra caramba. Porque a gente estava ali brincando 100% presente. A gente estava aproveitando o momento. A gente não tinha essa coisa das obrigações, do raciocínio, daquela coisa da necessidade. Então, assim, a gente simplesmente vivia o presente. E de uns tempos para cá que a gente também não sabe definir de quando para quando, né, essa linha, né, onde para a infância e começa as obrigações, a gente começou a pular. Então você tem muito mais lembranças detalhadas da tua época de infância do que da tua época de adolescência ou do início da tua fase adulta. Porque ali foi tudo indo. Sim, Naquela sim. época não, você aproveitava. Entendeu? E você Então foi vivia basicamente. intensamente, né? É. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez, ou pelo menos em alguns momentos do dia estar 100% presente, cara, você já ganha um tempo absurdo. Você ganha uma vantagem absurda, porque você de fato desfrutou de algo por um determinado momento. Daí a importância da meditação, né? Que hoje é tão divulgada e muitas pessoas estão praticando, né? Seja yoga ou a meditação. O Vladimir faz uma prática de yoga que ele diz que o objetivo é esse da aula, é você estar no momento presente e atento ao movimento. É só isso. Não tinha, Exato. não tem outro objetivo, ele falou, e o ganho é muito grande, assim, para a cabeça. Sim. E eu comecei a perceber que, por exemplo, o que que me faz, por exemplo, para mim, me atrapalha muito no estar agora? O celular. Porque, assim, qualquer momento que você vai fazer, você não vai fazer nada, vamos dizer assim, ou seja, eu vou na sacada, você pega o celular. Que você vai Verdade? fazer nada vendo coisas. E o celular é uma geladeira no domingo. É igualzinho uma geladeira no domingo. Você abre a geladeira de manhã e você fala, pô, tem isso, isso e isso. Tá. Aí eu quero um docinho, não tem docinho. E você não vai buscar o docinho, mas tá. Daqui a pouco você vai lá e abre de novo. E você sabe que não tem docinho, mas você vai lá de novo. E daqui a pouco você vai de novo e sabe que não tem docinho. Então você fica abrindo, você fica vendo coisas e fazendo coisas que você nem percebe. Você só vai rolando o tempo. E isso eu comecei a perceber que, de fato, quando a gente não vai fazer nada, ou seja, quando a gente pode ficar ali naquele nosso tempo presente, ali quietinho, prestando atenção em alguma coisa, a gente está distraído. E essa É, distração. e isso que você está falando me lembra muito assim já a questão espiritualista mesmo, né? Porque a gente está falando de um cotidiano, né, humano, da gente que está aqui nesse planeta, né, independente de religiosidade, de tudo, mas para a gente que tem uma visão espiritualista, isso ainda é muito mais sério, né? Porque a gente pode Sim, imaginar que de vida em vida a gente vai se perdendo, né? E vai avançando muito pouco, né? sim, a nossa evolução, principalmente nessa época que nós estamos, ela está indo de mal a pior. Porque hoje em dia a gente se preocupa muito mais com o que aconteceu na vida do José e da Maria do que de fato o que está acontecendo na nossa, diante dos nossos olhos, onde define o nosso Sim. futuro. É muito mais interessante você assistir uma TV ou você ver o Instagram para saber o que está acontecendo ou no mundo ou na vida de fulano e ciclano do que de fato o que está acontecendo na sua, né? E as pessoas têm muito mais propriedades para discutir, entrar em polêmica por causa de fofocas do que para sentar e falar, pô, quem somos, de onde viemos e para onde Sim, vamos, isso. né? É muito mais difícil. É raro você chegar e encontrar um grupo de pessoas discutindo algo nesse sentido. É muito mais fácil falar, pô, tu viu fulano, pô, tu viu ciclano. Então a gente acaba desperdiçando, né? E esse método, essa tecnologia toda, ela acaba empurrando a gente
justamente para esse ponto. Ou seja, Verdade. facilitando a gente fuxicar, né, as coisas dos Sim. outros e esquecer a nossa. E quando a gente mostra a nossa, a gente mostra a nossa da melhor forma possível, na melhor Sim. embalagem, no jeito, no filtro mais maravilhoso, e assim vai, Não, né? e Então quantas é. luzes aqui, né? Que meu marido encheu aqui de luzes que é para não aparecer nenhuma ruga. Ele vai, quanto mais luz você vai ficar melhor. E eu gosto muito disso. E é Não, claro, e é uma é, ilusão. Quando você vê de pertinho, você fala, gente, é outra pessoa. não, mas é engraçado porque, por exemplo, uma coisa assim simples, nós temos aqui, eu tenho na tela aqui uma opção de filtro. Então eu Sim, posso escolher o filtro que eu quiser e tal, eu posso parecer mais magro, posso parecer mais gordo, mais, sei lá, enfim, mais penteado, né? Enfim, só que assim, de fato, a gente mostra isso pro público em geral, para as pessoas em geral, e a gente não aceita isso pra gente. Ou seja, é porque a gente sabe que não é assim. Então nós sabemos que não claro. é assim. Só que a gente também não se aceita nesse sentido. Então, o estar no agora, o viver a sua vida, passa muito por isso de se aceitar. De você ser herói de si mesmo antes de exaltar outros heróis. Pô, fulano é sensacional, ele fez isso, isso, isso. Tá, e você? E aí as pessoas meio que buscam essa fuga. Filtro para parecer melhor, é, falar dos outros para dizer que os caras são bons, para poder esconder a sua condição hoje física e a sua condição de vida. Então, por Sim. exemplo, existem pessoas que fazem coisas extraordinárias, mínimas, tá? Por exemplo, chegar no horário é uma coisa extraordinária e mínima. E É para o uma coisa brasileiro, assim. principalmente. Não, então. E aí o que que acontece? Só que a pessoa não dá o valor a isso. Ela acha que é muito melhor o fulano que tem não sei quantos milhões de seguidores, que vai para um programa tipo A Fazenda, um Big Brother. Sim. Não, mas você chega todos os dias no horário, você é uma pessoa, sabe, que não deixa ninguém esperando. Isso é algo extraordinário. E a gente não tem mais tempo para pensar nessas coisas. A gente vai Pequenas vivendo, a coisas, né? gente vai. Exatamente. Para mim, Tiago, como você vai para a Umbanda e qual a importância da Umbanda na sua vida e como você pratica a Umbanda? na verdade, a parte de religião, propriamente dita da Umbanda, foi algo que eu acabei caindo de paraquedas, né? Teve uma época que meus pais começaram a frequentar com a minha irmã e tal, e aí eu fui para conhecer, né? Eu fui batizado na católica, como a maioria de nós, né? E aí cresci fora da igreja, aí frequentei a igreja evangélica durante muitos anos, né? E aí tive bastante estudos bíblicos e tal, e acabei indo na Umbanda para saber como é que é. E assim, eu comecei a ver outros tipos de, né, como é que eu posso dizer? Outros tipos de ensinamentos. E eu comecei a ver ensinamentos que eram mais aplicáveis no dia a dia. Porque assim, o ensinamento bíblico nós temos que converter para os nossos dias. Na verdade, a Bíblia ela é um caminho, né? Ela te dá caminhos, te dá parábolas para que você pegue aquilo e aplique na sua realidade. E na Umbanda era mais assim, um negócio mais mastigado, vamos dizer assim, né? Olha, é assim, 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 assim. Enfim, e aí eu comecei a Mais prático, frequentar. né? Exatamente. E aí eu comecei a frequentar. E eu frequentei e tal, comecei a gostar. E aí aconteceram uma série de coisas, né? Sucessões de coisas que acabaram com a abertura de um novo, da tenda, né? Que é a tenda que é hoje. Sim. E assim, nós estávamos ali naquele começo, aquela coisa toda. E eu falei, não, eu vou frequentar. E eu comecei a frequentar, né? E aí comecei aí, era de 15 em 15 dias, aí começou toda semana e tal, e eu comecei a frequentar mais pela caridade, porque assim, é uma forma da gente ajudar pessoas. Eu vi pessoas na tenda de que frequentam desde o começo, inclusive, assim, tendo melhoras, sabe? Pessoas que tentaram suicídio, uma série de coisas absurdas, sabe? Então, assim, ter melhoras, e eu comecei a gostar disso. E eu comecei a frequentar isso. E assim, à medida em que a gente ia estudando sobre, para poder trabalhar, né?
eu comecei a ver que misturava muito com espiritualidade. Porque para mim, o que que acontece? A religião, ela é um aquário e a espiritualidade é o mar. Então, a religião, ela vai te dar como que é? Uma noção, um conhecimento limitado a ela, né? É, Que aí vem, tem o aquário da Umbanda, tem o aquário do catolicismo, tem o aquário do evangélico. Então, assim, vai chegar uma hora que ele não consegue, né, ultrapassar aquilo ali, que é só a espiritualidade que vai realmente conseguir, né, explicar algumas coisas. Só que a Umbanda eu gostei por quê? Porque assim, a Umbanda ela não impede da pessoa do aquário do católico pular no aquário dela, a pessoa do evangélico pular, mais entendeu? aberto. Ela tem essa aceitação, ela tem esse, né, essa coisa, essa característica, principalmente na nossa tenda, né? Que é uma tenda de Umbanda kardecista mística, né? É uma coisa que trabalha muito Mais com muito universalista, mais né? coisa. Exatamente. Então, é assim, e aí eu comecei, justamente por causa dos meus treinamentos, meus treinos, tá? Comecei a ler coisas e comecei a ver a parte de espiritualidade, que definitivamente o plano de fundo de tudo isso que nós falamos até agora é a espiritualidade, né? É algo que para mim ainda é difícil entender, difícil explicar, Sim. mas assim, que eu tô indo aos pouquinhos, eu tô, né, aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu percebi que para a gente poder mergulhar nesse mar, né, sair do aquário, mergulhar no mar, a gente não precisa necessariamente deixar o aquário e a gente não precisa criticar o aquário dos outros. A gente Sim. pode fazer as coisas, mas tudo tem um limite, como todos nós, né? Então vai chegar num ponto ali que você não vai conseguir passar, mas você pode pular para outra coisa, ver aquela outra coisa, até trazer experiências e você ir fazendo essa troca. E essa parte de desenvolvimento pessoal, a parte de energia, energética, tal, acabou culminando na parte de espiritualidade, que querendo ou não, eu também trago para a Umbanda. Então, É. assim, acabei aproveitando coisas, então coisas que eu pego dali e tal, quando eu estou na Umbanda, eu utilizo na Umbanda, coisas que eu estou ali e tal, quando eu estou na advocacia, eu utilizo na advocacia, e eu vou fazendo assim. Eu vou É fazendo uma isso com formação tudo. holística, né? Tudo vai se interpenetrando, né? Tudo Exatamente. interdependente, né? E a nossa função, pelo menos para mim, a gente tem que se conhecer. Então, o conhecimento interior, conhece-te a ti mesmo, é a parte mais difícil e a parte principal da nossa missão aqui. Então, se a gente tem que passar por todas essas vertentes, por todos esses caminhos, vamos passar, entendeu? Só que a gente, de fato, tem que pegar e aprender para poder falar, tá, eu estou me conhecendo, então tá, o que eu vou aplicar disso, seja de uma religião, seja de uma espiritualidade, no meu autoconhecimento. E você vai agregando. Eu já precisei da Umbanda no sentido de passe magnético, no sentido de aconselhamento, né? De descarrego. E eu tenho formação católica e kardecista. E eu me senti muito bem também nesse espaço, né? Eu acho que eu fui muito bem acolhida e me ajudou muito num momento bem assim difícil da minha vida, né? Então eu acredito muito nisso, que como você falou, é a caridade. O que eu senti que eu recebi ali é a caridade, né? Me atenderam sem perguntar qual é a sua religiosidade, qual é a sua função, quem é você no mundo. Nada disso importava. Eu era um ser humano carente, precisando de ajuda, e assim eu fui atendida. Eu acho isso muito bonito, né? Essa coisa de nivelar todo mundo, né? Todo mundo é todo Sim. mundo. Né? Exato. E é uma coisa muito importante, porque ainda mais nos dias atuais, né, que você é classificado ou pelos seus conhecimentos, ou pelo sua condição financeira, ou Sim. pelos seus títulos, né? É E a posição partir do momento, social, né? exatamente. E a partir do momento em que você chega no local que a pessoa chega e fala assim, não, tudo bem, o que que você precisa disso, isso, isso. Tá, ela no máximo quer saber o seu nome, né, só para poder saber por como te chamar. Isso aí é raro. A gente não tem Sim. quase isso. Então, para mim, a parte da caridade, ela é essencial. E é através da caridade que a gente pode até tentar ajudar algumas pessoas. Por quê? Porque, assim, a Umbanda, qualquer tipo de religião, ela não faz nada por ninguém. Ela simplesmente, ela concentra uma energia que ela vai ser te dada à medida da tua fé. Então, Sim. assim, ninguém cura ninguém, ninguém aconselha bem ninguém, não. É tudo que vai depender da própria pessoa, né?
E como a gente já falou lá atrás, hoje todo mundo quer atalho, quer fórmula mágica, a pessoa vai lá, né, acha que vai sair de lá com 6 números da Mega Sena, vai sair de lá com a esposa ideal, o filho Marido, vai né? estar. Arrumar marido. Exatamente. E não, e na verdade não, porque assim, tudo depende só da gente, da nossa fé, do nosso autoconhecimento, das nossas atitudes. Então, assim, tem pessoas que chegam lá e, ai, obrigado, que eu estava com problema disso, 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 então agora não tenho mais nada. Amém. Mas é a tua fé. Não foi uma varinha mágica que alguém bateu lá em você. O máximo que a gente faz é simplesmente fazer uma limpeza energética, a gente, de fato, trabalhar com essas coisas, ou seja, a gente abre um caminho para que a pessoa possa caminhar. Só que a fé que vai fazer a pessoa caminhar. A gente não tem como abrir o caminho, carregar a pessoa no colo e chegar até o ponto que ela quer, né? Isso em qualquer religião. Então, a fé, ela nada mais é do que o que a gente falou, o nosso pensamento, né? Ah, mas não, fé é um pensamento positivo? Não. Fé é algo muito mais forte. É algo que, de fato, o pensamento positivo é a fé, não a fé é o pensamento positivo. Porque pensar positivamente não adianta nada. A fé ela é um pensamento com sentimento, com a certeza do resultado, né? Então você, de fato, quando você tem fé, acabou. Não interessa o que aconteça, entendeu? A tua fé te leva. E isso é para qualquer lugar, né? Sim. Enquanto eu puder passar isso, né, poder pelo menos passar minha visão, compartilhar minha visão com as pessoas, para mim está sendo o trabalho mais bem feito, independentemente Tiago, de independente. independentemente de religião. Certo. A gente está caminhando para o final da live. Eu ia pedir para você fechar a live contando a sua situação de superação do ano passado, porque você já passou várias superações em questões de saúde. E eu tenho você assim como exemplo de pessoa positiva, de pessoa que leva as coisas, as enfrenta. Não é? Nunca vi você se lamentando, nunca vi você reclamando. Mas no ano passado você passou por uma situação muito delicada, que eu não sei se você aceita expor, que eu acho que ela simboliza tudo isso que nós conversamos, né? Como você falou da espiritualidade, que ela simbolizava toda a nossa live, né? Tudo que foi conversado. E eu acho que, no caso, a sua superação também, ela tem a ver com tudo isso que a gente falou e exemplifica que realmente você vive essa fé que você falou, você vive esse autoconhecimento, essa busca de se aprimorar, de cada vez aproveitar mais os sinais que a vida dá, né? As situações que a vida propõe para você crescer, né? Você, se não quiser se expor também, não é obrigada. Posso, eu posso, mas assim, é que eu não tenho como contar exatamente tudo, porque senão a gente tem que fazer uma live não, só. Tudo Mas eu vou dar vou dar uma resumida. O que acontece? O ano passado foi um ano muito curioso, né? Foi um ano muito curioso em todos os sentidos. Porque eu comecei o ano, até por causa de 2020, pandemia, eu comecei um ano assim, vamos dizer, no vermelho. Eu comecei um ano com dificuldade de relacionamento, enfim. Sim. E aí eu comecei a ter, né, encontrar pessoas e situações que começaram a me levantar. Inclusive, eu reencontrei a minha namorada hoje, que era uma amiga de anos, né? A gente reencontrou, começou a ter o relacionamento. E ela pegou toda essa fase, né? De fato ali perrengue, aquela coisa toda tal. E assim, em questão de um mês, mais ou menos, sabe? A vida foi assim, do 1 ao 8. E eu falo, nossa, aquela coisa, poxa, mas não acredito que você. Quando tá muito bom, quando a gente ri muito, é porque a gente vai chorar, né? Já dizia a Bisa, né? Não ri muito, senão a gente vai chorar e não sei o que, tal. Não, não é assim. E aí eu ficava pensando, né, nessas coisas e tal. E aí, de fato, foi um ano que modificou tudo. Eu consegui ir pro aniversário da minha tia-avó, em Itajaí, encontrei com as minhas primas. Uma das minhas primas, a gente passou dias conversando, e ela também tem sabe, esses pensamentos. Isso me ajudou muito, me ajudou bastante. Voltei, e aí comecei a fazer a vida crescer, e aí começou aquele interesse. Poxa, com a minha namorada, a gente tá bem e tal. Pô, o que a gente quer fazer da vida? Ah, não sei, vamos fazer alguma coisa? Vamos, então vamos. E aí começamos a meio que pensar em alguma coisa, vamos, sei lá, procurar um apartamento, alguma coisa assim. E aí eu comecei a sentir dores, tal, pós de dente, e eu tenho muita ansiedade, essas coisas, eu tenho bruxismo, então me dói demais e tal. E eu comecei a fazer tratamentos, e no meio do tratamento eu peguei uma infecção.
Só que essa infecção, ela realmente me zoou, né? Por alguma coisa eu pedi para ser internado e foi essencial porque eu tive aquela parada respiratória, né, que fecha tudo, e se eu não tivesse internado eu teria realmente empacotado. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, traqueostomia, uma série de coisas. Só que assim, eu não tinha noção exatamente de tudo que estava acontecendo, da gravidade, enfim. Minha namorada, por ser da área da saúde, ela tinha noção, e ela estava ali, ela sabia Sim. sabe, que eu fui para a mesa de cirurgia de bermuda e camiseta na Ela apareceu correria, na sua vida na entendeu? hora certa, né? Exatamente. E eu fui de bermuda e camiseta, não tive preparação de nada, porque assim, ou fura e enfia o respirador aí, ou ele empacota. Você não posso Enfim, nem imaginar isso. e uma coisa que foi, assim, uma coisa que foi muito engraçada de tudo isso foi que quando eu acordei de tudo isso, porque assim, eu presenciei praticamente tudo, porque foi quase tudo sem anestesia, porque não estava tempo. Então foi o corte, aí, o tubo, aquela coisa toda. Depois eu apaguei e só acordei na UTI. E aí eu acordei, e a primeira coisa que eu fui fazer foi falar alguma coisa, mas assim, não tinha como falar, né? Porque tinha uns trecos aqui, né, tal. Sim. Aí eu fiquei indignado. Fiquei indignado. Eu falei, por que eu tô aqui? E não sei o quê. Por que eu não morri logo? E blá blá blá. E não sei o quê. Sabe aqueles pensamentos? E tu Sim, falando, sim. eu não consigo falar. Eu adoro falar, eu não posso, sabe? E assim, totalmente debilitado, aquela coisa toda e tal. Só que aí, no mesmo dia, né, eu não sei em questão de tempo, assim, no lapso temporal, mas eu comecei a pensar, eu falei, não, pô, para alguma coisa tem que servir. Será que teria que isso tudo aconteceu porque eu tinha que parar? Eu tinha que dar uma parada, e se eu não parasse de uma forma tão brusca, eu não pararia? E comecei a pensar em várias coisas. E aí foi engraçado, por quê? Porque nesse período em que eu tava lá, debilitado, aquela coisa toda, e tu tá numa UTI, eu nunca tive, de fato, numa UTI, acordei numa UTI, é uma coisa assim, que parece uma casa de carnes, né? Porque são macas, assim, biombos, né? E vai lá, o João, não sei quem. E assim, e eu vi pessoas falecendo ali do lado, ali, pá, 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 pessoa, tu via um monte de gente correndo, aí tá, e depois via um monte de gente saindo. Aí via um monte de gente correndo, e tu fica pensando. E eu comecei a ver que, de fato, eu tava muito bem. Sim. Apesar de tudo que tinha acontecido, eu tava sensacional. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, qual é o lado positivo disso tudo? E aí eu tive que forçosamente ficar, acho que 3 ou 4 dias de UTI, e depois fiquei, então, mais ou menos uns 15 dias no total todo que eu fiquei internado, né, no hospital. E eu pude fazer esse tempo todo, eu pude ficar ali, o que mais tinha tempo, né? O que mais tinha era tempo e tal. E por causa das medicações muito fortes, então eu não conseguia dormir muito e também não conseguia me concentrar muito, porque eu tomava morfina de 4 4 horas e tal. Então, quando era muita coisa muito forte, então assim, meio que embaralhava. Às vezes eu conversava com você, no dia seguinte nem lembrava que falava com você. Só que eu acho que nesses, sabe, nesses lapsos que eu tive aí, eu tive muito tempo de parar e pensar. Falar, poxa, e eu pensava, caramba, minha vida em janeiro estava assim, assim, assim. Eu estava lá com um buraco aqui, com uns trecos aqui, e falava, pô, mas eu tô bem hoje. Comparado com, né? E aí tal. E assim, a minha recuperação foi uma coisa absurdamente rápida, sabe? Assim, os médicos, enfim, falavam, nossa, mas é uma coisa absurda, porque eu fiquei bem zoado. E aí eu tive alta numa quarta-feira, na E segunda-feira eu já você não estava está com nenhum trabalhando. problema para falar, a sua fala Nada, é a nada. mesma de antes. Né, não É tenho o nada, medo, nada. né, de socorrer-se. Exatamente. E eu falava tudo por mensagem, né? Inclusive meu sócio foi me visitar lá na época que eu tava com o negócio. E aí ele, palhaço, fez eu rir e tal. E eu ri, os negócios engasgava. Tal, ele, não, deixa eu sair daqui, senão eu vou te matar aqui, que não sei o quê. E era bem ruim o negócio, mesmo. É bem ruim mesmo. Mas Imagino. assim, eu comecei a ver que por mais que tivesse ruim, tava bom. Porque dos males o menor. Sim. Passei por tudo, mas não morri. Então, e aí eu voltei numa quarta-feira, eu tive alta, e aí na segunda-feira eu já fui trabalhar, normal, aquela coisa. Lógico, bem debilitado, tive vários problemas assim. Ainda tô, né, pra voltar ao meu peso, aquela coisa, que eu tive que parar tudo, né? E assim, mas eu comecei a perceber que, pô, aquilo ali me mostrou o seguinte, pô, cara, se tu conseguiu sobreviver a um negócio tão feio desse, que eu não tinha ideia do que era, de fato. Você pode qualquer coisa.
E aí foi quando eu comecei a colocar em prática as coisas. E aí foi quando eu comecei a perceber que não tem um tempo para nada. Que você pode conseguir uma coisa grande ou pequena da noite pro dia. Entendeu? Que tudo depende do quê? Pensamento, fé, sentimento, mão na massa, correr atrás, você, entendeu? É um conjunto, né? Tudo E no seu aí, tempo e no seu lugar, né? exatamente. E eu lembro que eu na UTI, eu recebi a mensagem do meu amigo, ele falou, pô, cara, o apartamento que vocês tinham visto e gostado, o cara vendeu. Aí eu, sabe, eu falei, meu, e agora, sabe? Aquela coisa, acabou o mundo e tal. E eu falei, não, mas não é isso não. Vamos que vamos. E aí, à medida que eu fui me recuperando, eu fui vendo que, de fato, todo o resto era mínimo, né? E aí, trabalhando, e aí eu conversei com a minha namorada, a gente tal, e esse meu amigo falou, pô, tem um outro que eu queria que vocês vissem. E foi engraçado que a gente chegou aqui, olhou e falou, putz, é esse. E aí Que tal, barato, tá, né? como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Ah, não sei, mas é esse. Sabe aquela coisa? De onde você vai tirar dinheiro? Não sei, mas é esse. E foi uma sucessão de coisas que eu falava assim, pô, eu preciso de X, aparecia X. Eu preciso fazer tal coisa, aparecia tal coisa. Não, e Sabe? tudo Foi uma com coisa. trabalho, né, Thiago? Quer dizer, nada caiu do Não, céu, é você na luta para que as exatamente. coisas vêm, né? O trabalho E vem. exatamente. E aí eu comecei a ver que assim, a gente pode tudo. E aí eu brincava com ela, eu falava assim, meu, tu imaginava uma coisa tão rápida? Ela não imaginava. Eu falei, pô, quase empacotei e hoje tô, né? E aí Sim. aconteceu que eu consegui me recuperar, né, me levantar, comecei a enxergar que tudo aquilo tinha uma razão. Então hoje, quando eu conto a minha história, quando eu falo o que aconteceu, eu não falo para falar, pô, cara, eu passei isso e isso, sabe? Como coitado. Não, eu falo, meu, Sim. eu passei e passei de boa. Se eu passei de boa, você também pode passar de boa. Sabe? Mais ou menos assim. Então foi Sim. mais ou menos esse o tipo de ensinamento. E eu percebi que, assim, num período de um ano, eu saí do quase nada pro médio, morri, voltei, adotei um cachorro, comprei um apartamento, casei, sabe? Então, assim, eu construí uma coisa em 6 meses, um ano, que eu não tinha feito em 38 anos. Que Então, assim, lindo. se eu, que sou super normal, super igual, normal, sou normalzinho, né? Minha namorada também, a gente é super normalzinho. A gente conseguiu tudo isso, qualquer um consegue, entendeu? Só que tudo passa por onde? Pela autorresponsabilidade, você determinar que só você pode, você é o seu responsável, você tem que fazer a coisa, e não adianta pensar e sentar e ficar esperando, você tem que simplesmente sentar ali, pôr no Sim. papel e correr atrás, Sim. entendeu? Mesmo diante de um, né, de um Uma quase tragédia. falecimento aí, de um semi-falecimento aí, a gente foi e Sim. voltou, entendeu? Eu brinquei que falei que São Pedro falou assim, não, volta lá, ficar mais um pouco lá, que tu acabou de pegar um cachorro, então é mais ou menos assim, Uma entendeu? responsabilidade. Exatamente. Então, para mim foi a minha maior lição de tudo isso foi a gente, por mais que a gente esteja até debilitado em algumas situações, a gente pode tudo que a gente quiser, Sim. quando a gente realmente quer. E quando a gente tem vontade, tem desejo, tem sonho, é uma coisa. Agora, quando a gente quer, ninguém segura. A Márcia Ninguém. Neves está falando que aconteceu algo com ela similar, então no futuro ela já vai ser mais uma convidada aqui do canal. Mas olha, Tiago, eu acho assim, você está fechando brilhantemente a live porque você está exemplificando na sua própria vida tudo aquilo que você disse que defende como ideias e que você foi apresentando durante a nossa conversa, né? Então eu acho assim, isso vai ser muito edificante para pessoas que tiverem situações, né, parecidas ou que talvez tenham uma visão mais negativa da vida, ou que se sintam meio assim paralisados e que não vejam que são capazes, né? Então, eu acho assim que você hoje contribuiu para muita gente. Porque é aquilo, essas lives vão ficar aí na internet enquanto as nuvens permitirem, e a gente acredita que isso vai poder colaborar com muita gente, né? Isso só faz brilhar a nossa família, né? Porque quantas pessoas maravilhosas que nós temos à nossa volta, nós somos muito privilegiados, Verdade, né? De estar num verdade, núcleo tão bonito, né? Então, Tiago, eu verdade. quero te agradecer muito e pedir a você que continue assim,
porque eu acho que você está acertando muito, seu amparador deve estar muito satisfeito com o seu trabalho, seu progresso, e desejar para você e a sua namorada, para sua namorada um excelente final de semana, né? E agradecer Muito também todo obrigado. mundo. Nós temos 9 bravas pessoas que estão conosco até agora. Tá Então a gente vendo? agradece muito a todos, né? A gente pede a todo mundo que se inscreva no canal Márcia Heloísa Conte Sua História lá no YouTube e me sigam aqui no Instagram, né? Para que a gente possa continuar a trazer essas histórias maravilhosas, né? Coloquem likes, compartilhem com os amigos, né? Aquela coisa que todo Sim. youtuber fala. Mas é bom, e isso chega em mais pessoas, né? E pode ser que alguma coisa Sim, que a gente tenha conversado aqui ajude muito uma pessoa. E eu queria sim. também agradecer muito por esse espaço, né? Agradecer, assim, dizer que foi uma honra, porque você para mim é uma pessoa assim, além de iluminada, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então para mim é uma Não, honra. Eu eu vejo, eu sou brinco clubista. porque não, mas a gente sabe da época dos bingos, das épocas dos jogos, né? Aquela coisa toda. Então a gente sabe. Então eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Tá, e eu te agradeço muito, viu? Um beijo em você, no seu coração e em Outro. todo mundo. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.